90% das pessoas que caminham por rios estão pisando literalmente em cima de esmeraldas, sem fazer a menor ideia. E não estou falando de algum rio exótico na Colômbia ou na Zâmbia. Estou falando de rios comuns, aqueles que você pode visitar no próximo fim de semana. O problema é que você está procurando pela coisa errada. Enquanto busca por pedras verdes brilhantes e cristalinas, as verdadeiras esmeraldas passam despercebidas porque parecem rochas opacas, leitosas e sem valor. Mas aqui está a verdade que vai mudar tudo. Essas pedras feias que você ignora podem valer centenas ou até milhares de dólares. E eu vou te mostrar exatamente como identificá-las antes que outra pessoa faça isso. A grande mentira que te ensinaram é que esmeraldas precisam ser transparentes e brilhantes para terem valor. Isso não poderia estar mais longe da realidade. As esmeraldas que você encontra em rios raramente se parecem com aquelas joias polidas das vitrines. Na verdade, o transporte fluvial destrói os cristais perfeitos. A água, as pedras batendo umas nas outras, a erosão constante, tudo isso fratura e turva as esmeraldas. O que sobra são fragmentos que parecem vidro fosco, pedaços presos em rochas claras, cristais leitosos que a maioria das pessoas descarta sem pensar duas vezes. Mas aqui está o segredo. Mesmo fraturadas e turvas, essas esmeraldas têm valor comercial. Material industrial de esmeralda movimenta milhões no mercado gemológico. Então, como você diferencia uma esmeralda bruta de uma simples pedra verde? Vou te dar o método científico que separa quem encontra de quem passa a vida toda ignorando fortunas. Primeiro, você precisa entender o que é uma esmeralda de verdade. Ela pertence ao grupo do berilo, composta por berílio, alumínio e silício. A cor verde que você procura vem de dois elementos químicos específicos, cromo e vanádio. Sem esses elementos, você tem apenas berilo comum, que também vale dinheiro, mas bem menos. A dureza de uma esmeralda fica entre 7,5 a 8 na escala de Mohs, o que significa que ela risca vidro sem problema. Já a densidade, chamada de gravidade específica, fica entre 2,7 e 2,8. Esses números podem parecer técnicos demais, mas são exatamente o que você vai usar no campo para separar esmeraldas de impostores. Agora vem a parte que a maioria dos iniciantes erra completamente. Você não pode simplesmente sair procurando em qualquer rio. Esmeraldas não aparecem por acaso. Elas precisam de condições geológicas muito específicas para se formar. Você precisa de um encontro entre dois tipos de rocha: pegmatito granítico, que fornece o berílio, e rochas metamórficas ricas em cromo, como xistos. Quando essas duas rochas entram em contato sob condições extremas de temperatura e pressão, nasce a esmeralda. Por isso, se você não está em uma região com histórico metamórfico, suas chances caem drasticamente. Mas se você mora perto de áreas com xistos micáceos, gnáisses ou antigos distritos de mineração, então sim, você está em território de esmeraldas. E aqui está algo que vai te economizar: meses de busca frustrada. Existem minerais indicadores, verdadeiros sinais de que você está no lugar certo. Se você começar a encontrar mica, seja moscovita ou biotita, feldspato branco ou rosado, quartzo, turmalina e granada no mesmo local, suas chances de encontrar esmeralda disparam. Esses minerais aparecem juntos porque se formam nas mesmas condições geológicas. É como se a natureza deixasse um mapa do tesouro para você. Por outro lado, se você está em um rio com apenas quartzo, esqueça. As chances são quase zero. O segredo não é gastar horas peneirando qualquer rio, mas identificar os rios certos antes de começar. Quando você finalmente estiver no lugar correto, precisa saber o que procurar. Esmeraldas em rios aparecem de 3 formas principais. A primeira são cristais hexagonais, inteiros ou quebrados, com faces planas e arestas paralelas. Mesmo que estejam fraturados, você ainda consegue ver a forma geométrica característica. A segunda forma são fragmentos sem a forma cristalina completa, mas que apresentam faces planas ou arestas definidas. A terceira, e mais comum,
São pedaços ainda presos à rocha matriz, geralmente associados com mica brilhante ou feldspato. A cor pode variar de verde pálido a verde floresta, mas o mais importante é que muitas esmeraldas de rio parecem leitosas ou turvas quando secas. Por isso, sempre molhe as pedras suspeitas. A água revela a verdadeira cor interna. Deixa eu te contar algo que aconteceu e que prova exatamente o que estou falando. Em 2012, um garimpeiro amador em Minas Gerais estava explorando um riacho próximo a uma antiga área de mineração desativada. Ele não estava procurando esmeraldas especificamente, apenas coletando minerais interessantes. Encontrou uma rocha branca com pontos esverdeados que pareciam manchas opacas. Quase descartou a pedra, mas algo fez ele guardá-la. Semanas depois, ao mostrar suas amostras em um clube de mineralogia, um geólogo identificou que aquelas manchas verdes eram na verdade cristais de esmeralda presos em feldspato. Após extração cuidadosa e análise, os fragmentos foram avaliados em mais de R$ 4.000. Tudo isso veio de uma pedra que ele quase jogou fora por parecer comum demais. Mas atenção, porque aqui começa a parte onde a maioria das pessoas se engana. Existem vários minerais verdes que imitam esmeraldas e você precisa saber diferenciá-los. Turmalina verde é um dos maiores confundidores. A diferença está na forma cristalina. Turmalinas têm seção triangular, enquanto esmeraldas são hexagonais. Diopsídio é outro impostor, mas ele tem brilho mais metálico e densidade maior. Prenita parece esmeralda fosca, mas é muito mais macia, você consegue riscá-la com facilidade. Quartzo verde é leve demais e não tem o pleocroísmo que esmeraldas apresentam, aquela mudança sutil de cor quando você gira a pedra sob a luz. Com prática, seu olho se treina para pegar essas diferenças instantaneamente. Agora vou te dar o sistema de 5 testes rápidos que você deve aplicar no campo para cada pedra suspeita. Primeiro teste: forma geométrica. Procure hexágonos ou faces planas, mesmo que quebradas. Segundo teste: peso relativo. Esmeraldas são mais pesadas que quartzo, mas mais leves que granada. Pegue pedras do mesmo tamanho e compare o peso na mão. Terceiro teste: estrutura interna. Use uma lupa de 10 vezes e procure por inclusões características, aquelas pequenas fraturas internas que gemólogos chamam de jardim, que significa jardim em francês. Quarto teste: capacidade de riscar vidro. Se a pedra risca o vidro limpo sem se danificar, você tem dureza alta o suficiente para ser esmeralda. Quinto teste: associação mineral. Se a pedra está junto com mica, feldspato e outros indicadores, a chance aumenta muito. Se a pedra falhar em 1 ou 2 testes, não descarte imediatamente. Se falhar em todos os 5, aí sim pode rejeitar. Antes de continuar, se você está gostando dessas informações e quer dominar a arte de encontrar pedras valiosas na natureza, inscreva-se no nosso canal e deixe um comentário dizendo de onde você nos assiste. Isso nos ajuda a trazer mais conteúdo técnico e prático como este. A estratégia de coleta também faz toda a diferença entre sair de mãos vazias e encontrar material valioso. Você precisa focar em cascalho de tamanho médio, aquelas pedras do tamanho de uma bola de golfe até bola de tênis. Areia fina raramente contém esmeraldas porque elas não viajam longas distâncias. Diferente de ouro que pode percorrer quilômetros rio abaixo, esmeraldas são frágeis e se depositam próximas à rocha-fonte. Procure nas curvas internas do rio, onde a correnteza diminui e permite que materiais pesados se acumulem. Dê atenção especial a áreas logo abaixo de afloramentos de xisto ou guinaíce. Esses são os pontos quentes. Bancos de cascalho recém-formados após chuvas fortes também são excelentes porque expõem material fresco que estava enterrado. Quando você coletar material, não tente processar tudo no rio. Leve para casa em baldes separados e trabalhe com calma. Use um classificador para separar os tamanhos, um pulverizador de água para limpar as pedras, uma lupa de 10 vezes para examinar detalhes e sempre trabalhe sobre um pano branco para facilitar a visualização. Separe tudo em 3 grupos.
rejeitos óbvios que você pode descartar de cara, possíveis verdes que merecem atenção e formas geométricas incomuns, mesmo que não sejam verdes. Esse último grupo é crucial porque muitas esmeraldas pálidas só revelam cor sob luz específica ou quando molhadas. Existe um teste caseiro definitivo que você pode fazer com equipamento simples e que vai te dar certeza se está diante de uma esmeralda. É o teste de densidade. Você vai precisar de uma balança digital de cozinha, um copo medidor transparente e água. Primeiro, pese a pedra seca e anote o peso em gramas. Segundo, encha o copo com exatamente 100 ml de água e marque o nível. Terceiro, mergulhe a pedra totalmente e veja quanto a água subiu. A diferença em mililitros é o volume da pedra. Agora divida o peso pelo volume. Se o resultado ficar entre 2,7 e 2,8, você tem densidade compatível com esmeralda. Se for muito mais leve, provavelmente é quartzo. Se for mais pesada, pode ser granada ou outro mineral. Esse teste elimina 90% dos falsos positivos. Falando em valor, vamos ser completamente realistas sobre quanto essas pedras podem valer. Berilo verde pálido, aquele que não tem muito cromo ou vanádio, vale entre 50 e 200 dólares por quilate no mercado. Verde médio, com cor mais definida mas ainda não intensa, sobe para 200 a 800 dólares por quilate. Agora, se você der sorte e encontrar verde intenso com presença confirmada de cromo ou vanádio, estamos falando de 1.000 a 5.000 dólares por quilate ou mais, dependendo da clareza. Um fragmento de apenas meio quilate de esmeralda de boa cor pode valer facilmente R$ 1.500. E você pode encontrar vários fragmentos no mesmo local, porque esmeraldas costumam aparecer em grupos quando as condições geológicas são favoráveis. A taxa real de sucesso que você pode esperar é a seguinte: em 60 a 70% das suas saídas a campo, você vai encontrar minerais interessantes que valem a pena estudar. Isso inclui berilos comuns, turmalinas, granadas e quartzo de qualidade. Mas esmeraldas gemológicas, aquelas que realmente valem dinheiro significativo, você vai encontrar talvez 1 ou 2 vezes por ano se for consistente e estiver nos lugares certos. Material industrial de esmeralda, aquele fraturado e turvo, mas ainda comercializável, é muito mais comum e você pode encontrar com frequência razoável. Não espere ficar rico da noite para o dia, mas se você aplicar o método correto e for persistente, vai acumular achados valiosos ao longo do tempo. Quando finalmente encontrar algo que você acredita ser uma esmeralda de valor, não saia vendendo para o primeiro comprador que aparecer. Procure validação profissional. Clubes de mineralogia são excelentes porque reúnem pessoas experientes que podem te ajudar gratuitamente. Universidades com departamentos de geologia geralmente oferecem serviços de identificação mineral. Gemólogos certificados podem fazer análises completas, incluindo testes de refração e espectroscopia se necessário. Fóruns especializados na internet também são úteis, mas sempre confirme com análise presencial antes de tomar decisões de venda. Laboratórios gemológicos emitem certificados que aumentam muito o valor de revenda, especialmente para pedras de qualidade superior. Não esqueça da parte legal e de segurança. Sempre verifique as permissões locais antes de coletar minerais. Propriedade privada é proibida sem autorização expressa do dono. Use equipamento de segurança adequado, especialmente se for trabalhar próximo a correntezas. Nunca prospecte sozinho, porque acidentes acontecem e rios podem mudar de comportamento rapidamente com chuvas em áreas distantes. Leve água, protetor solar, um kit de primeiros socorros básico e um celular carregado mesmo que não tenha sinal, porque você pode precisar dele se caminhar até a área coberta. A verdade é que, enquanto você assiste este vídeo, existe alguém encontrando uma esmeralda em algum rio do Brasil. A diferença entre essa pessoa e você agora é apenas conhecimento e ação. Você acabou de receber o conhecimento. A ação depende só de você. Não espere as condições perfeitas ou o equipamento mais caro. Comece com o básico. Identifique a geologia da sua região, escolha um rio promissor
Leve seus equipamentos simples e comece a procurar. A primeira esmeralda pode estar a apenas uma saída de distância, ou pode levar meses. Mas uma coisa é certa: você nunca vai encontrar se não começar a procurar. Inscreva-se no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, onde vou mostrar técnicas avançadas de identificação, e deixe um comentário contando de qual região você está nos assistindo. Boa sorte, caçador de gemas!